Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos vocês. Hoje estamos em mais um episódio do Josué Coimbra Podcast. Graças a Deus, começando uma semana de vitória, com muitas alegrias, cheia de sucesso pela frente. Inclusive, quero pedir a vocês que ainda não me leram, saiu um artiguinho meu hoje no investing.com. Só digitar no Google Josué Coimbra Investing.com, que está lá o artigo. Hoje eu estou aqui com a Isabela Gouveia, estudante de Direito ou já está formada? Forma esse ano. Deus permitir. E a OAB? Ai, nem fale. Não vou prestar agora, né, por conta da correria. Mas ano que vem, se assim Deus permitir, estarei lá com a minha carteirinha. Carteirinha é dívida eterna. Ai, nem fale. Ah, mas é bom, sabia? Quer dizer, eu gosto, eu pago lá meu... Eu ia falar CRM, mas eu não sou médico. Eu pago meu conselho também, eu acho super bacana, porque você vai lá, discute com a galera, participa dos É. eventos, e acaba crescendo profissionalmente também. Mas uma queixa que eu tenho, né, claro. A OAB é uma prova muito difícil. Mas você concorre com você mesmo, tudo bem. Mas é a única. Sim, é a única. É a única. Se você não tem, você não pode. Você não é advogado. É uma profissão que você sai da faculdade sem uma formação. Sem uma profissão. Você é o quê? Bacharel em direito. E agora, né? Onde eu vou trabalhar? Mas você sabe o que eu estava vendo? Que nos Estados Unidos é meio diferente. Você se valida em regiões, e aí não tem só uma OAB, parece que tem várias. Várias, né? E também, é igual medicina, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma pós, né? O direito é praticamente a mesma coisa lá. Como assim? Você tem que fazer um curso antes. Então, eu fiquei 6 anos, sei lá, para ser médico. Lá você tem que fazer, por exemplo, biomedicina e depois a medicina. Aí eu viro doutor. Para ser médico tem que ser. Aqui no Brasil não, você faz medicina, você é um clínico geral, né? Ah, você faz uma especialização primeiro, depois você faz o curso, depois Por você vai exemplo, trabalhar? tem muito advogado que é médico nos Estados Unidos. Nossa, Porque você tem que fazer uma faculdade. Então, você pode fazer jornalismo e depois você faz medicina. Direito também. Você faz jornalismo, depois você faz direito. nossa, não sabia que era assim. Pra complicar, né? E você, o que está fazendo da vida, fora os estudos? Bom, quando eu começo a contar um pouco quem sou eu, as pessoas ficam, nossa, né? Eu sou muito curiosa. Tanto que eu escolhi o direito por isso. Eu gosto de pesquisar, de conhecimento. Então, eu estou sempre procurando alguma coisa. Eu Quando eu comecei a faculdade, veio a pandemia, né? E aí eu fiz um semestre de direito remoto, tive cerca de um mês e meio de aula presencial, fechou tudo, foi aquela bagunça. Aí eu tranquei e voltei no ano de 2022, né? Que foi quando as aulas voltaram presencial. Só que nesse meio tem, eu cursei investigação e perícia criminal. E aí depois não gostei muito, que achei muito radical para mim, continuei no direito e agora o curso de gestão pública também. Mas eu tenho um técnico em estética também Nossa, mas eu não entendi. Você faz direito, e gestão técnico em pública estética, e gestão pública. não? E dá tempo? Dá tempo, a gente vai procurando ali, né? E Uhum. vai conciliando tudo. Na verdade, o técnico em estética eu fiz por pura curiosidade. Gosto muito de produtos e eu queria saber mais sobre por que que esse produto funciona assim, né? Então eu fui E você fiz. também está no Democracia Cristã, lá na tua cidade? Você é de onde, aliás? Isso, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, ali região de Campinas, né? Uhum. E lá, atualmente, eu sou a presidente municipal do Democracia Cristã. Como que é assumir essa responsabilidade? Olha, não tive uma recepção tão boa na minha cidade, assim dizer, né? Porque um nome novo, uma jovem que assume um diretório municipal. E isso é uma oportunidade, né? E acredito que as oportunidades a gente não pode perder, né? Chegou até mim essa oportunidade, eu abracei e venho fazendo essa caminhada, assumi o diretório em março desse ano. E como é que tá? Depois que você assumiu, como estava, como está, o que que você pretende fazer daqui por diante? Bom, em Santa Bárbara nós temos 2 vereadores eleitos pelo Democracia Cristã e o intuito é uma renovação do partido, na verdade, né? O
Democracia Cristã, ele vem de uma renovação a nível estadual, a nível nacional. Hoje o nosso presidente estadual do Democracia Cristã, Elva Careza, vem trazendo um novo olhar para a democracia cristã e uma nova atuação, querendo atrair o público jovem também, porque a juventude, em tese, assim, abandonou um pouco a política, né? Ah, eu não gosto, e não é assim, a gente precisa construir, a gente precisa trazer os jovens, né? Nós precisamos que a sociedade se una em prol da sociedade. E através de políticas públicas a gente consegue seguir. Então, concordo, mas eu acho que quando você olha a política hoje, parece que existem dois lados, né? Ou você tá comigo ou você tá contra mim. E aí você tem uma galera, uma juventude, não só a juventude, mas todo mundo que não é do meio, que tá no meio disso tudo, que o cara não entende o que que tá acontecendo. Porque você tem de um lado, cada um defendendo uma bandeira e que muitas vezes não é a bandeira que chega lá na ponta. É, O cara defende umas coisas que você fala assim, tá, mas só que assim, isso nunca chega na ponta. Porque eu penso que o cara que está lá na rua está preocupado com educação, saúde, saneamento básico, queda nos impostos. Essas coisas fazem a diferença para eles. Então, como virou essa torcida de futebol, acaba repelindo novas pessoas. Você vê dessa forma ou você acha que não? olha, eu penso que eu vejo exemplos amigos meus. Não gosto de política. Mas por que você? Não, porque para mim não muda nada. Que eu não vou ter dor de cabeça com isso, que é só roubo, né? Que é só corrupção, que tá, mas vamos lá. Você tem hoje um plano de saúde? Não. Quando eu preciso, eu vou ali no pronto-socorro. Tá, o pronto-socorro do seu município é o quê? É uma política pública, é o SUS. É uma política pública. Então, é necessário debatermos sobre ela, sim. Ah, mas eu vou lá e fico 5 horas. Mas por quê? Políticas públicas. É necessário. O que precisa melhorar? A gente não precisa criar um novo sistema de saúde. A gente precisa melhorar o que já existe. É igual, o transporte público. Nossa, vou trabalhar assim, você usa transporte? Eu uso. É uma política pública, né? É um direito seu. E aí eu vou tendo essa conversa com os meus amigos e eles, nossa, não é mesmo que a política tá no nosso dia a dia? E aí começa a ver com outros olhos, né? Porque o que tá na televisão é uma coisa. Mas e a vida real é outra. A política pública tá aqui. A política pública tá lá na escola do bairro, tá ali no postinho, tá no transporte público que a gente usa. Tudo é política pública, né? Sim, tudo é política pública, só que criou-se esse mito, né, que o cara que está no governo, que o cara que está na política, ele é ladrão, e aí você cria uma imagem que a iniciativa privada é onde estão os santos. É, Só que não é bem assim. de forma alguma. Quando você olha, por exemplo, algumas empresas lá nos Estados Unidos, o que que aconteceu, né? Nós não vamos falar disso, porque senão a live cai. Mas é verdade. E aí o cara acaba se esquecendo e que a política também é um reflexo da vida dele. Porque se ele não está acompanhando, não adianta ele reclamar depois que não tem, sei lá, remédio no É. SUS. Mas não tem remédio no SUS porque ele votou num parlamentar ruim, que não liga para ele, que está preocupado com políticas pessoais. E aí ele não vai ter o remédio lá no pronto-socorro. Eu bato muito, eu falo muito sobre isso. Porque a gente tem que ter um outro olhar para passar para as pessoas. Eu, como uma pessoa que cresci na política, estou desde os 5 anos caminhando junto à minha mãe, em ações políticas, em ações sociais, com a igreja também. Então eu cresci tendo esse olhar. Mas quem não teve, tem esse pensamento. Falta remédio. A culpa é lá que roubou. A culpa é também. Mas e o que que a gente pode fazer aqui para mudar, para melhorar, né? Você pode fazer tudo, né? Eu Começar venho com esse olhar participando aí. do conselho de saúde do Exato. bairro. Não sei lá em Santa Bárbara, mas aqui na capital, nos hospitais públicos, tem um conselho de saúde que se reúne uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Sim, lá no município de Paulínia, minha mãe é servidora em Paulínia. Nós moramos lá também. Lá eu tenho uma certa proximidade com o Conselho de Saúde. E é uma coisa tão pouco noticiada, tão pouco comentada.
Cada reunião do Conselho de Saúde saem pautas tão interessantes, tão importantes, e as pessoas não sabem o que é um Conselho de Saúde. Qualquer um pode participar, qualquer um pode apresentar ideias que vão mudar. Ah, o postinho, um exemplo, a cadeira ali do postinho está quebrada, não tem onde sentar. Aí, mas é porque. Não, mas você tentou fazer um documento, protocolar lá na prefeitura: olha, a cadeira do postinho está quebrada. É uma iniciativa que qualquer cidadão pode ter, qualquer munícipe. E as pessoas, infelizmente, não têm esse olhar, né, de que todos podemos participar. Eu gosto muito, eu tenho uma priminha, a Alicia, que ela é super envolvida nas ações da escola. E hoje ela é representante de sala. É uma política pública, ali já está começando. Ela representa os alunos da sala dela, da turminha dela. Isso já é um começo, né? Então, todos nós podemos participar de É a todas as vereadora formas. da escola. A vereadora ali da sala, foi eleita ali, né? Teve uma votação entre a democracia. E eu acho isso fantástico. E as pessoas. Aí o pai não gosta de política. Ai, a minha filha é representante da sala, né? Não sabe. Mas ali é um início da caminhada, né? Sim, você fala bastante sobre SUS, essa coisa. É uma das suas principais pautas, porque você agora não é pré, agora já é candidata, né? Você é candidata a deputada estadual aqui por São Paulo. Isso. O SUS, sim, é o Sistema Único de Saúde. Eu falo muito sobre a questão da saúde da mulher. O SUS hoje, ele é um sistema que para mim ele é fantástico. Ele só precisa de gestão. Não precisa criar um novo. Já existe e ele funciona. Só precisa melhorar, né? A gente sabe que a fila do CROSS é um absurdo. É inaceitável. A minha tia, por exemplo, minha tia Joanice, ficou 5 anos na fila aguardando a cirurgia do joelho. É inaceitável isso, gente. Não tem cabimento. Então, eu falo muito sobre a pauta do SUS. E nisso entra a pauta do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Eu digo que é uma teia, né? Uhum. Então, quando a gente fala do SUS, Sistema Único de Saúde, aí aqui na teia tem o Sistema Único de Assistência Social. Por quê? A família que ela é assistida aqui no CRAS, aqui pelo Sistema de Assistência Social, a mãe está na fila aguardando o exame. 6 meses ali aguardando para fazer um exame. Então eu falo muito sobre o SUS, muito sobre o SUAS, os CRAS. É extremamente importante a gente ter um olhar para esse cidadão, para essa sociedade, que ela é esquecida, né? Por que esquecida? Quem lembra do CRAS, né? Ah, eu tenho condições que é assim, na minha cidade. Tem um lado da cidade, tem o lado A da cidade, né? E o O lado lado B. rico e tem o lado B. O lado A vai no postinho tomar vacina, certo? Uhum. Mas o que que é um CRAS? Não sei o O que é que é um um CRAS, CRAS? né? O que é um CRAS? Qualquer cidadão pode chegar no CRAS, ter um atendimento com uma assistente social. Por exemplo, são situações assim, a Marta faz parte da minha equipe, e a Marta conta muito sobre o que ela vive ali no CRAS. Ela trabalhou muitos anos no CRAS, ela é uma assistente social, uma pessoa assim que eu acho ela tamanha inteligência. Inclusive, minha mãe fez faculdade com ela, né, na época de serviço social. E ela conta experiências assim, para mim é um acolhimento, né? Uma senhorinha estava lá com o aplicativo do meu INSS travado. O Gov. Não existe uma agência do Gov, né? Travou, e agora? Eu não sei mexer no celular. Você pode se dirigir até um CRAS e pedir ali uma ajuda. É assistência social. O que está acontecendo ali na sua casa? Aí entra também educação. Porque vai se unindo. A criança está indo mal na escola, o que está acontecendo? Vai assistente social, vamos conversar. Ah, é a família. É direcionada até o CRAS. E o CRAS vai falar, olha, por exemplo, já fez o exame, já fez a vacina? Então vai pro postinho. Então é um sistema, é uma teia, né? Tudo intercalado. Mas você não acha que falta. É que assim, eu não sou da área. Uhum. Mas assim, você não acha que de repente falta alguém para fazer a junção de tudo isso ou já existe toda essa junção? Porque às vezes quem está de fora entende que está tudo muito separado. Falta essa conversa, falta representatividade, né? Alguém que tem esse olhar da teia, que uma coisa vai unindo a outra. E é esquecido, né? Quando eu falo sobre o SUS e o SUS, mas por quê? O que tem a ver? Tem tudo a ver, é uma teia, né? Uhum. É necessária essa informação para todos, que existe uma necessidade de representatividade para a união
né? Por exemplo, qual deputado que faz essa reunião hoje? Tem essa conversa, esse olhar. Entendi. E além da conversa e do olhar, você não acha que falta uma questão, uma coisa chamada gestão para fazer essa unificação de tudo? Falta gestão. Mas eu acredito que é algo intrínseco. Por quê? Vai do agente que está ali com a comunidade. Eu estava até hoje conversando com a Dora, que ela me citou a seguinte situação. Ela está já no 4º mês tentando agendar uma consulta. Aí vamos ver qual que é o seu olhar. Para mim é um olhar de um pouco uma vontade de tentar ajudar o cidadão. É uma senhora, uma idosa, ela se dirigiu 4 vezes já até o postinho e não conseguiu agendar consulta. Por quê? A agenda abre dia 1º. Primeiro dia ela foi no dia 10. No dia do mês, no dia 10. Ah, não pode porque abriu dia 1º. Aí ela, tudo bem, já passou 10 dias do mês, não tá mais no começo do mês. Ela falou que na outra vez, no outro mês, ela voltou no dia 7. Ah, não dá porque abriu dia 1º, tem que vir antes. Ela voltou no dia 5. Ah, não dá. Não conseguiu. Ela falou que agora mês que vem ela vai dia 3 para tentar agendar. Nossa, que loucura. E aí agora você me fala, isso é o quê? Não é falta de gestão. Talvez seja má vontade. Talvez treinamento. Né? Vou dar um jeitinho aqui. Dá um jeitinho, treinamento. Eu passei por isso essa semana. Eu fui fazer o SIM, né? Porque o meu RG estava desatualizado, fui fazer o SIM. E eu agendei para um horário, 2 horas. Só que o sistema me jogou para uma outra unidade do Poupa Tempo, em outra cidade, em Americana, que é coladinha em Santa Bárbara. Eu cheguei lá, 2 horas. A moça falou para mim, eu falei, sou do horário das 2h15. Ah, tá, senta ali que daqui a pouco eu vou chamar o pessoal das 2h15. Ela chamou 2h15 para tirar a senha, fazer o check-in, né? Na hora que chegou lá, o sistema, você tá em Americana. Falei, nossa, mas não tem como transferir para cá? Não, não tem. Uhum. Nossa, será que dá tempo? Ah, não dá tempo de chegar em Americana. Eu falei, poxa. Aí fui pra Americana, são 15 minutos de tolerância, então eu teria até 2h30 para chegar. Não cheguei 2h40. Cheguei lá e o moço tava em Santa Bárbara, e agora? Aí ele, não, vamos tentar. Coloquei o CPF, já, seu check-in já passou. Não, mas vamos ver se não tem outro horário aqui? Rapidinho, olhou, tem horário das 4h15. Aí já me agendou para as 4h15, eu fiquei lá, fui atendida, já saí com o meu protocolo. Pronto. Por quê? Vamos tentar, né? Acredito que é aquele jeitinho, é um olhar mais acolhedor. Às vezes a pessoa saiu, pegou 2 ônibus para chegar até ali e não vai ter o atendimento, e aí? Volta no mês que vem. Não pode fazer, não, e não pode nem fazer o agendamento ali, é na internet, é só online. Não pode, um idoso, você não pode agendar para mim aqui para fazer meu... Não. Pois é. É difícil. E me fala uma coisa, você pretende representar toda a região de Santa Bárbara. Como que você tem observado essa coisa da infraestrutura estadual? Porque um dos maiores problemas microeconômicos brasileiros é a infra. Você tem não sei como são as estradas na tua região, mas a gente ainda tem muito problema com estrada esburacada. Isso faz com que, é um exemplo, tá? O cara sai com 1 tonelada de tomate lá da tua cidade, chega aqui em São Paulo com 900 quilos. Esses 100 quilos, alguém vai pagar. E vai ser eu. Mas se tivesse uma boa estrada, talvez chegaria a 990. Aí você fala, José, você está chorando por 90 quilos? Estou chorando por 2 motivos. O produtor vai ter prejuízo, ele vai repassar esse prejuízo para alguém que sou eu. Outra coisa que eu ainda acho que falta muito é termos uma interligação total no estado por vias férreas. Porque isso, além de baratear o custo de produção, você também consegue interligar o estado de maneira que você diminui o custo de viagem, de repente dá para fomentar o turismo em algumas regiões. Porque, poxa, de repente eu quero passar um dia, sei lá, na tua cidade. Só que eu não tenho dinheiro para pegar carro, pagar 15 pedágios, gasolina, lá. Só que eu tenho R$ 100. Se eu pego um trem na Barra Funda, que vou pagar R$ 5 e consigo chegar até lá, eu consigo chegar lá e gastar R$ 90 durante o dia, que faz diferença. É eu, ele, todo mundo vai gerando receita para a cidade. Você acha que falta essa coisa da infraestrutura? Como que você está vendo isso? Falta mobilidade urbana.
Morre gente todos os dias nas rodovias. Tem acidente todos os dias na região metropolitana de Campinas. Se você entrar no meu perfil do Instagram, você vai ver eu várias vezes na beira da estrada falando do que está acontecendo ali. Por quê? Ali eu tenho a SP-304 e a rodovia Anhanguera. Vou citar esse exemplo. Tem acidente todos os dias. Todos os dias. O asfalto está precário. Tem a operação tapa-buraco, mas na primeira chuva, acabou. O buraco ali de novo. Minha mãe, ela utiliza todos os dias. Minha mãe trabalha em Paulínia, 40 quilômetros de distância. Ela pega a rodovia Anhanguera todos os dias. Eu fico preocupada. Será que vai chegar bem? Será que vai chegar? Será que vai voltar para casa? E não é uma preocupação só minha. É uma preocupação de 80% dos usuários. A mãe fica pensando, o filho fica pensando, o esposo fica pensando. Será que vai chegar bem? Será que vai chegar? Será, né? E ali eu venho denunciando todos os dias. Não tem um olhar do governo. Não tem. Ah, mas já era para ter a terceira faixa ali na rodovia Luiz de Queiroz. Que ali para mim é uma avenida, na verdade. Ela interliga Santa Bárbara e Americana. E para quem não conhece ali, é uma rua de diferença. Não sei se você conhece Santa Bárbara e Americana, é uma avenida. Então, o lado de cada rua, o lado que vai é Santa Bárbara, o lado que vem é Americana. E aí passa a SP, a Luiz de Queiroz aqui. Então, é uma avenida, todo mundo, eu vou para Americana, eu vou lá para a rodoviária de Americana, eu vou pela rodovia, que é mais perto. Então, ali circula a gente todo dia. E também é onde interliga Piracicaba, a rodovia Anhanguera. Não tem investimento, não tem um olhar do Estado. E eu gostei muito que você citou sobre o trem. Gente, eu acho isso maravilhoso. É um investimento fantástico que foi abandonado no nosso país. Foi. Foi abandonado. Eu acho lindo. Sabe por quê? Eu tive a experiência de pegar o trem ali em Jundiaí, que ele vai até Jundiaí. É um pulo para você chegar aqui, é muito perto, é muito prático, é econômico. Imagina, eu saí de Santa Bárbara para vir para cá, acho que foram 5 pedágios. Não me recordo, mas de Santa Bárbara para São Paulo, são 3 pedágios. São R$ 65 para vir, R$ 65 para ir. Mais o combustível. E aí, o pai de família, o filho sonha em conhecer São Paulo, por exemplo. Eu tenho uma amiga, meu sonho era ir para São Paulo. Aí o pai de família, nossa, como que eu vou levar? Eu tenho que ter 65 para ir, para voltar. Aí não vai comer lá, não vai por gasolina. Ah, vai de ônibus. Quanto que é um ônibus? Agora, se fosse um trem. E fora isso, o investimento é muito pouco hoje o que é transportado por linha de trem no nosso estado. Um caminhão é 1 tonelada. Cada 1 litro de diesel é 1 tonelada que leva. E o trem? É muito. Tanto de vagão Sumaré passa o trem ali. Nossa, tem hora que eu vejo o trem assim, gente, quilométricos. Não acaba. Não acaba. É lindo. Mas também é necessário ter investimento do Estado no quê? Tá, vou mandar a matéria de trem. Então, vai sair de Araraquara até São Paulo, por exemplo. Mas onde que eu vou guardar? Tem que ter os silos, né? Então, o governo pode fazer uns silos. Você loca, você vai pagar para usar ele ali. Mas ali o trem já vai passar, olha como vai diminuir o custo. Sim. E aí, eu conheço gente que fala, mas aí é só pro dono da empresa, ele que vai ter o lucro. Não. O saco de arroz, você não concorda que vai reduzir o valor? Vai. Eu acho isso fantástico. É porque reduz o custo, automaticamente reduz o valor do produto final para o consumidor. E você falou uma coisa interessante, porque falta silos no Brasil. Tem, né? É muito E pouco. aí, talvez você saiba disso melhor do que eu, o cara plantou feijão lá hoje, ele já tem que vender amanhã, porque ele não tem aonde estocar feijão ou grão qualquer. Ele não tem aonde estocar, então ele tem que colocar no mercado, senão é prejuízo na certa. E falta isso ainda para o Brasil. Falta. Esse é um dos problemas que eu tenho visto, que a gente ainda enfrenta. Porque lá atrás, quando nós fizemos a opção de substituir as ferrovias por rodovias, nós entramos nesse problema que a gente está hoje. Porque você olha, por exemplo, você vai à Rússia, poxa, você atravessa aquele país gigantesco de trem. De trem. Aqui não tem como. Os Estados Unidos, que tem um tamanho parecido com o nosso, é a mesma coisa.
Você está de um lado, você vai para o outro de trem. E lembrando que o trem, ele não é só para pessoas. Exato. Ele é para transporte de cargas e pessoas. E a ideia, eu imagino que você também pense assim, não é tirar o emprego do motorista de carga, de forma alguma, mas é você criar alternativas para baratear o custo da produção. Exato. E eu penso, e eu vou além também. Você cria um sistema que vai beneficiar todo mundo. Ah, vai ter menos carga, mas você vai pagar menos no produto. Concorda? Então, seu gasto vai ser menor. Mas vai continuar, por quê? Chega a mercadoria lá no Ceasa, em Campinas, a fruta. Chegou ali a banana. Tem que ir um caminhão ali buscar, né? O feijão tem que ir ali buscar para levar para o mercado ali em Santa Bárbara. Vai continuar tendo. E tem um olhar também em questão de trânsito, mobilidade urbana. Santa Bárbara, Americana, para você sair, para você chegar em Campinas, tudo parado. É parado. A rodovia em Anguera, ela para. Para assim no nível. Você ficar no pedágio, outro dia, eu fiquei 19 minutos parada no pedágio. Só para passar. Fora depois, sair do pedágio, aí não anda. Agora você tem a outra opção, você poder pegar um trem. Então, vou sair de Santa Bárbara, vou lá para Campinas. Você vai de trem. Rapidão. Rapidão. Eu acho isso fantástico. Eu acho fantástico. Sim. E me fala uma coisa, aproveitando que a gente está falando de produtos agrícolas, como que você está vendo o produtor agrícola hoje, essa coisa do agronegócio? Tive a oportunidade de participar da AgriShow, lá em Ribeirão Preto. E ali eu conheci, tive um outro olhar para o pequeno negócio, né, o agricultor, e para a produção familiar também, né? Eu entendo que é necessário investimento e um olhar mais fundo no agro, na questão do agro, né? Vamos falar aqui da agricultura familiar. Por quê? A mulher na agricultura familiar, ela ainda não é tão valorizada. Mas mulher, mulher, sim, a mulher. O que acontece? Imposto. Ai, mas o imposto vai lá para ele. Tá, mas se você reduz, o pequeno produtor ali, ele vai conseguir comprar um trator. Uhum, Limeira, vou citar aqui o exemplo de Limeira. Limeira é uma cidade de citricultura. Vamos citar a laranja. A família ali, né? Planta a laranja, tem tem aquele cuidado que você tem que acompanhar. Se vai ter ali um fungo, se vai ter, se vai chover, se não vai chover, se vai perder, se não vai perder. Porque ele plantou, mas ele não sabe se ele vai colher. Se ele não colher, ele perdeu 100% do que ele investiu. E aí, o que é necessário? Capacitação para que mais pessoas possam também adentrar. É necessário redução. Então, eu tenho aqui um trator. Eu e a minha mãe, nós temos a plantação de laranja. Eu posso contratar mais alguém. A pessoa vai saber como dirigir esse trator, vai saber como cuidar dessa laranja. E aí a gente vai vender a saca. Quando você vende, você barateia o custo. Por quê? Teve toda uma rotatividade ali. E você tem a garantia. Poxa, eu não... Ai, plantei 100, colhi 20. E agora? Como que eu vou pagar aqui? Você vai conseguir pagar, porque teve um investimento, teve um olhar ali também, né? E porque quando a gente pensa no agro, eu, dentre toda a ignorância, eu não sou do agro, mas eu quero trabalhar também. Porque são pessoas, é o estado de São você quer Paulo, defender o anticristo, é isso? sabe? E eu falo isso, eu não sou do agro, mas eu quero defendê-lo, sabe por quê? Porque eu tô no estado de São Paulo, eu como arroz, eu como feijão, eu como carne, como ovo. Mas eu não tenho Uhum. que pensar nas galinhas que estão ali na granja? Tem que pensar também, né? Olha, nós aqui da capital, nós entendemos que tudo isso é feito numa fábrica. Saiu lá o ovo. Saiu o ovo, saiu a carne, vem de uma É, fábrica. A gente não sabe que tem. Animal, a gente entende que ele está no zoológico. e no zoológico de São Paulo. Mas é verdade, a gente acaba esquecendo que existe, né? Lá, tá, eu comi um ovo hoje. Nossa, mas esse ovo passou por onde? Teve uma galinha, essa galinha foi cuidada por uma pessoa que teve que dar ração ali todo dia, teve que ver se ela tá bem, se ela não tá, se produziu, se não produziu. Tem todo esse cuidado. Aí tem a embalagem, tem que embalar esse ovo. Aí põe no caminhão,
vai para o mercado para chegar na nossa mesa. Então tem que ter esse olhar. Então quando eu falo do agro, eu falo desse olhar também, né? E assim como eu falo da indústria, hoje a região metropolitana de Campinas é um polo tecnológico. É um polo ali que o que você prezar você tem. Tem empresa que produz, não sei, não sou do TI, mas o monitor do computador. Tem a empresa ali, mas também tem ali plantação de cana. Minha cidade mesmo tem cana até. Mas você sabe, você falou uma coisa que eu acho interessante. Aí, falando de mim, eu escrevi um livro que eu falo sobre isso. O que que acontece? A cana-de-açúcar no Brasil, que depois vira etanol, você não acha que falta um olhar, e aí eu acho que já não seria algo que caberia à Assembleia Legislativa, mas a sua opinião seria importante, que falta investirmos mais nessa coisa do etanol? Por quê? Hoje nós estamos passando por uma guerra no mundo onde você tem, de um lado, a China, que é produtora de bateria. Então ela precisa de vários insumos para fazer a bateria. Aí você tem o Irã no meio de tudo isso, que faz um proxy para a China. Do outro lado, você tem os Estados Unidos, que ele é produtor de gasolina, bateria, xisto, um monte de coisa. Ok. Só que você tem no meio de todo mundo o Brasil, que tem um produto muito mais competitivo e menos. Porque todo mundo fala que quando você compra um carro elétrico, você não está poluindo o ar. Isso é É mentira. mentira. Por quê? Para o cara produzir aquela bateria, meu, que O desmatou, que lítio ali. agrediu a natureza, não está escrito. E aí nós temos aqui o etanol, que ele é menos poluente. Aí, assim, pensando na questão da bateria que ela não polui. O etanol polui menos que a bateria. Aí tem uma questão que quando você liga o carro, zero poluente, que aí eu não sei falar disso. Por outro lado, você tem também que o etanol, ele não depende do dólar, ele não depende do humor da turminha da OPEP, ele não depende de nada disso. É um produto 100% brasileiro. E aí, você não acha que, de repente, se criássemos um canal de escoamento desse etanol para a América Latina, para os outros estados do Brasil, isso não poderia fortalecer a nossa economia, principalmente de vocês que estão no interior? Olha, não é um assunto que olha, eu sei, É que você desbravo, falou, né? aí eu falei, não, vou Mas perguntar. eu tenho uma opinião muito bem formada a respeito disso. O que acontece? Quando a gente fala o que é o brasileiro não é enaltecido. O etanol tá aqui, mas, né? Você falou da bateria do lítio. O lítio ele polui 2 vezes e é 10 vezes mais do que o etanol. Por quê? Para você extrair o lítio, encontrei aqui o lítio, né? Fazer a bateria. Tem uma casa nesse terreno. Ele vai pagar, vale 500 mil. Não, vou pagar 5 mil, você sai que eu preciso extrair o lítio. Extraiu. No Nordeste está acontecendo muito isso. No Nordeste do Brasil encontraram ali e estão desmatando a vegetação, a caatinga ali, né? Para entrar no lítio. Aí o seu carro estragou. Você vai trocar. Onde você vai jogar essa bateria? Pois é. Não tem. Aí vou pôr ali no aterro sanitário. Vai poluir o solo, vai poluir a água. Aí, é toda uma escala, né? O etanol. Olha só que interessante. Descobri isso 2024. O etanol, você pegou lá a cana-de-açúcar, você plantou a cana-de-açúcar, moeu, virou, né, o álcool. O bagaço, você consegue tirar ainda 30% de energia do bagaço da cana-de-açúcar. 30%. Você desenvolve placas, várias coisas ali desse 30% do bagaço. Que ia jogar. Então, assim, depois que aproveitou tudo do etanol, você ainda aproveita 30%. E eu ainda vi também que desse bagaço, que passou para ser o etanol, que do bagaço virou 30% de energia, aquele restolho ali pode virar um isopor. Nossa, Só que menos poluente. nossa, é praticamente um gado. Não, mas é, porque o gado. 100% aproveitado, Você aproveita tudo no gado. né? E eu não sabia. Eu Dá também, pra eu você fiquei sabendo fazer. agora disso. Eu não sei o nome. Eu tô falando grosso modo isopor biodegradável. Não sei se é isso.
Mas é do bagaço. Você tirou o etanol, você tirou os 30%, ainda você tira uma coisa biodegradável. Então, eu acho muito bacana. Precisa, sim, de investimento. Não tem esse olhar, né? Quando você anda, eu tenho andado muito interior paulista. E eu achei fantástico o estado de São Paulo. Porque eu sempre andei muito, mas eu nunca andei com esse olhar, né? Essa visão, né? Era muito quadrado ali. O nosso estado de São Paulo, ele é 100% produtivo. Uhum. Então, eu estou aqui em São Paulo. Eu vejo, cara, tecnologia, empresa, um máximo. Aí você passa, você chega, passou ali Campinas, empresa, e você já começa a ver empresa e cana, empresa e café, empresa e laranja. Aí depois você vê um monte de pé de laranja. Você tá ali na rodovia Anhanguera, sentido Ribeirão Preto. Do nada você entra, cana. Aí você passa, você entra ali sentido Araraquara. Você começa a ver, você começa a ver gado, você começa a ver laranja também, você vê cana. Aí eu fui numa cidadezinha chamada Mutuca, Ah, eu já ouvi falar dessa região cidade. de Araraquara. É uma ilha, ela é ilhada de cana. Você anda andando, você chega na cidade, você anda na cana. Aí você vai ali, região de Tupi Paulista, ali Dracena, região de Araçatuba. Cara, é lindo. É vaca, vários tipos de vaca. Também cavalo, de um lado aqui, maiores criadores de cavalo, não sei o quê. Incrível! O nosso estado é uma riqueza maravilhosa. Nós temos diversidade de bioma, né, de vegetação. Nós temos diversidade, nós temos água, que é o principal, Então, nós né? temos água, mas privatizamos a Sabesp. Privatizou a Sabesp. Precisa? Então, Eu tenho um tema, ó, uma fala, né? Privatização é atestado de incompetência do Estado. O que você pensa? Eu que vou te entrevistar agora. O que você pensa dessa fala? oi, gente, sou Josué, sou candidato a presidente da minha vida. Vamos responder a questão da Isabela. Pois não. O que eu penso? Eu acredito que privatização é difícil, porque quando você. É difícil pensar nisso. Por quê? Olha, por exemplo, o exemplo da. Qual que é a grande fala quando a galera fala sobre privatizar alguma coisa? O cara fala, olha, o Estado ele é incompetente e ineficiente. Tudo bem, concordamos. Só que aí eu te faço uma pergunta. Quando você vai a Nova York, o metrô é o quê? Público ou privado? É É público. público, é verdade. Aí quando você vem aqui em São Paulo, que você pega o metrô aqui na Marechal, na linha vermelha, não sei se você já andou de metrô aqui em São Paulo, ou de trem. Se cai o teu lanche no chão, você consegue comer porque ele é limpo. É muito limpo o metrô. Toda hora a galera passa limpando. Você vai ao metrô de Nova York, é totalmente sujo. Aí você vai à França, na cidade de Paris, o metrô também é público. Então por que que eu tenho que privatizar o meu, que tem uma super qualidade, e eles não? Aí tudo bem, continuamos concordando que o serviço não presta e que a iniciativa privada administra melhor. Nós teve uma série de privatizações da Companhia de Energia de São Paulo, que antigamente chamava Eletropaulo. Aí o que acontece? Eu vendi a empresa para uma empresa de energia italiana, É. a Enel. Então, quer dizer, o serviço público não presta, mas quando é uma empresa pública italiana presta, É. alguma coisa não está fazendo sentido. Aí tudo bem. Quando você fala, e o petróleo? É a mesma história. Você tem diversos países que você não tem o Estado na linha de frente, mas o Estado ele está umbilicalmente junto com as grandes empresas. E aí o cara vem aqui e fala que ele precisa comprar porque vai resolver o problema através da iniciativa privada. Isso não existe. Então, você poderia ter privatizar, mas só que assim, tem muita coisa que é estratégica. Água, por exemplo. Quando você, hoje, voltando na questão da guerra, nós estamos nessa disputa por essa questão de energia. Só que no futuro, o petróleo vai ser a água. Ela vai desempenhar esse papel. E a gente já está vendo isso hoje. A China precisa de reservatório para. Não é aquecer, esqueci o nome da palavra. Para. Alguém me ajuda? Para resfriar. Resfriar. Isso, porque tem aquela coisa do data center. O cara precisa de água.
E o Brasil tem um dos maiores reservatórios de água do mundo. É. E eu estou vendendo tudo isso. Aí eu te faço uma pergunta. Você está ligada, sei lá, ao governo A. Só que você comprou uma empresa minha. Você deve favor a mim ou ao governo do seu país? Ao governo do seu país. Aí, de novo, quando a gente fala sobre essa coisa que já leva para um outro assunto, que seria a abertura econômica e a abertura comercial, quando você olha, por exemplo, o Estado ele não pode ter ele não pode se envolver em muitas coisas na economia, em vários setores da economia. Também acho maravilhoso que ele não deve se envolver em setores da economia. Só que, quando a Chevrolet faliu, não sei se você já era nascida. Nossa, entregou minha idade agora. Lembra em 2008 que teve a crise do subprime? Não, não Eu lembro. era nascida. Então, em 2008, a gente teve uma crise chamada subprime, que era de títulos podres lá nos Estados Unidos, etc. Só que, além dessa crise, a Chevrolet faliu. Só que ela não faliu no Brasil, ela faliu lá na matriz. O que o Obama fez? E eles são favoráveis ao Estado mínimo e a empresa faliu, deixa fechar, igual a gente fez com a Gurgel. Ele estatizou a Chevrolet, colocou dinheiro público na Chevrolet. Aí você pode falar, mas eles não têm SUS e eu tenho. Não tem nada a ver. Colocou dinheiro, aí quando ela voltou a ser lucrativa, ele devolveu para o mercado. Aí você vai à Europa, a Alemanha tem participação na Volks, na BMW, a França tem participação, ou tinha na Peugeot, eu esqueci o nome da outra, e na Renault. A China não precisa nem falar o que a China está fazendo através da BYD e de mais de 100 montadoras que eles têm no país. E aí o cara fala para mim que o Estado não pode se meter nisso. O Estado tem que se meter nisso. Exato. O que a gente precisa pensar é que assim, ele precisa ter um fiscal eficiente, gastar no que deve e incentivar as empresas nacionais, porque elas são signo do país fora do país. Elas que levam a nossa bandeira lá para fora, elas que desenvolvem tecnologia para levar para o mercado externo. Porque do contrário, quando você olha, tô falando muito, né? Não, tô amando. Eu falo pouco também. Quando você olha, até 1994, o Brasil tinha o maior parque industrial da América Latina, ainda tem. Só que, naquela época, você tinha uma extensa indústria brasileira, 35% do PIB era composto pela indústria nacional. Hoje a gente tem aí 24% mais ou menos. O que aconteceu? Foi fechando. Um monte de empresas, você não deve lembrar da Gradiente. Lembra? Acertei uma. Então, quando você olhava a Gradiente, muita gente falava, é uma empresa nacional que não presta. Cara, os produtos da Gradiente eram tão bons quanto os da Sony. Minha avó tem uma televisão lá até hoje. Tá vendo? Você tinha montadora, você tinha a Gurgel, você tinha um projeto que era a Hofstetter, você tinha a Puma, você tinha diversas montadoras brasileiras. E isso significa o quê? Significa emprego lá na ponta, Isso. significa desenvolvimento para o país crescer cada vez mais. E nós fomos abrindo o mercado e não nos preparamos para fazer o interno. E aí, quando você olha a China, por que os caras cresceram dessa forma que eles cresceram? Porque eles olharam para dentro primeiro, para depois olhar para fora. Exato. Ah, mas agora você fala, porque eu já encerrei. E sabe o que eu penso também? As pessoas esquecem, não, mas não vai mudar nada na minha vida. Mas você já pensou uma empresa dessa? Vamos falar lá da cidade de Mutuca. Uma empresa, uma montadora de televisão lá na cidade de Mutuca. O investimento que viria para a cidade. Enorme. Aí, mas ia mudar o quê? Cara, melhoria na escola, no postinho de saúde, no CRAS, na praça. É necessário praça, assim, para a pessoa poder bem-estar. Vai um domingo, vai levar a criança ali para andar de bicicleta, jogar uma bola, fazer uma caminhada. É qualidade de vida. Então, é necessário ter esse olhar, né? E as pessoas esquecem disso. Não, mas muda. Muda muito. É que são pequenos detalhes que estão ao nosso redor que a gente não tá. Sim. Né?
E dentro disso tudo, como que você vê essa coisa do empreendedorismo no interior? Porque assim, aqui em São Paulo, quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente pensa em empresa tradicional, aquela coisa. Como que seria isso, fazendo uma junção com o agro? Bom, pensando ali na minha região aqui de região metropolitana de Campinas. Ali nós falamos em, por exemplo, tem uma amiga minha, a mãe dela administra uma empresa que fabrica borracha. Não é borracha, é esteira de borracha, produz esteira. Vamos supor, vai montar um celular, passa aqui na esteira, né? Aí põe uma peça aqui, põe uma peça ali e vai indo, né? Aquele sistema Fordismo, né? Uhum. Tem aquela esteira. É uma mulher que administra uma empresa. Cara, isso é um máximo. Só que também tem a Neia, que vende produtos, vendas de catálogo. Não sei se pode falar nome assim, né? Por exemplo, vende Avon lá, catálogo da Avon, da Natura, do Boticário. Poxa, olha que bacana isso. É uma pequena empreendedora individual. Isso para mim é lindo. É a autonomia da mulher no mercado. Porque muitos anos se passaram e a gente fala muito do empoderamento feminino, mas e a oportunidade para esse empoderamento, né? Quando a Uhum. gente começa, quando as mulheres saem do lar e começam a trabalhar, só que tem uma questão. Quem é a gestora do lar? É a mulher. É a mãe ali, é a filha, é a tia, é a avó. É uma, né? Então, assim, a mulher ela estava em casa, pastor. Nossa, e agora, né? O que que eu vou fazer da vida, né? Sair do mercado de trabalho, aí eu volto à questão de oportunidade. Se você não tem 10 experiências, você não consegue uma vaga. Eu me vejo nesse lugar, um estágio. Estou na faculdade, eu quero um estágio. Você não tem experiência com outro estágio anterior, você não entra nessa vaga. E aí, né? Então, a mulher, não, já sei, vou abrir uma loja, vou começar a vender, revender produtos de catálogo. Aí ela começa, vende na bolsa, vende no porta-mala do carro, tem muito isso ali na minha região. Ela vende no porta-malas do carro. Não, agora vou abrir uma loja. Vai, aluga um salão, começa a vender ali, vai indo, vai indo, vai expandindo. Isso é maravilhoso, isso é capital. Isso é fomento, isso é investimento na família, na sociedade, é um dinheiro que está voltando. Olha a economia circular aí, né? E aí, quando a gente fala do agro, é a mesma coisa, é oportunidade. Eu falo muito da mulher porque eu sou uma mulher e eu tenho sim, né? Que bater nessa pauta na mulher. No agro, precisamos de mais oportunidades para a mulher também. E aí a gente vai andando, né? Conforme você vai adentrando no nosso estado de São Paulo, nosso riquíssimo estado de São Paulo, que eu tenho muito orgulho do meu estado, inclusive. Você é muito o quê? Muito orgulho do meu estado. Não, eu tô achando lindo, é tanta coisa. Gente, é um estado, nós moramos, eu moro no estado de São Paulo, nós temos praias lindíssimas. Nós temos cidades lindíssimas. Nós temos muita arquitetura também, que acaba sendo um pouco esquecida, né? Quando a gente fala de turismo. A arquitetura. A arquitetura tem tanto prédio, tanta coisa para a gente conhecer, né? Eu gosto muito de voltar ao passado, assim. Eu falo que eu acho que eu nasci na década errada. Você é uma jovem Eu idosa? sou uma jovem senhora, eu gosto. Sabe, quando eu tinha 9 anos, eu quis aprender a fazer bico de crochê, que eu acho Bico lindo. de crochê? Que é Crochê, isso? sabe crochê? Você faz borda de guardanapo, bico de guardanapo, você já viu? Um guardanapo com barradinho de crochê? É Eu não coisa sei se eu já linda. vi isso. Tapete de crochê. E eu não sei fazer crochê. Eu tava até comentando com a costureira, né, com a Aninha. Nossa, Aninha, que profissão linda. Costureira. Eu não conheço nenhuma costureira da minha idade. Não conheço. Sim. Você falou uma coisa interessante. Eu acho que é interessante a gente ter esse olhar. No entanto, eu entendo que a gente precisa dar essa oportunidade para quem gosta de serviços manuais, mas nós precisamos também dar outra oportunidade para Isso, essas com pessoas certeza. no mundo da Com tecnologia. certeza. Olha, você quer fazer um crochê? Beleza, eu Pode vou te fazer. ajudar, mas eu também vou te ajudar a montar, sei lá, um produto tecnológico, Isso. entende? Eu acho muito fantástico esse olhar quando a gente fala de startups. Muitas faculdades têm esse, então vou fazer um projeto aqui, vou fazer um projeto que a gente vai fazer xícara, né? Mas Uhum. como? Que antes aqui é o trabalho manual e tem agora os novos, né? Então, antigamente tinha que pegar lá, né? O barro, aí ia fazer, moldar, fazer a alça. Cara, agora você tem uma máquina, uma prensa, né?
Você põe lá o negócio, ela vai entrar sozinha aqui, pum, já sai, já vai pro forno, já esquentou, já tá pronto. Tecnologia. Eu acho isso fantástico. E as startups abrem muita essa oportunidade. Aí volta a falar do jovem. O jovem está na faculdade. Nossa, criei um aplicativo, um jogo. Um jogo que o bonequinho pula em cima do outro. Não sei. E aí alguém vai, não, eu acredito em você. Vamos lá, vamos fazer esse jogo. Pô, virou um super jogo. Virou League of Legends. LOL, virou um LOL. Top. Eu apoio isso. Nível... Ah, não. Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Ah, eu queria fazer um creme de pele. Tá, vamos fazer. Qual que é a forma? O que vai precisar? Né? A tecnologia é o quê? Tanto que hoje tem muitas mulheres entrando na tecnologia, né? Eu tenho várias amigas que se formaram em sistema da informação. Eu sou uma aberração com o computador. Eu sei dar Ctrl+C, Ctrl+T, justificar o texto é o que eu sei fazer. Mas eu acho isso lindo, como no direito também. O direito é uma área que vem muita discussão sobre a tecnologia, inclusive. E aí, o que vai ser do direito no futuro? Vai continuar? Eu acredito que não vai mudar muito. Tecnologia, ela vem para abraçar, para ajudar, Está julgando em causa própria. mas eu acredito... eu penso assim, cara, como que eu me formei sem o chat GPT, né? Na época da escola, tudo. E eu fico pensando, cara, vem para ajudar, mas não tem como tirar. Como que você... Pô, você me conta uma história aí que sei lá, você tinha um cachorro, seu cachorro sumiu, depois de 2 anos seu cachorro apareceu lá com a vizinha, e aí? Tá, como que você vai explicar isso pra uma máquina? Não tem como, o direito vai continuar existindo. Assim como a medicina, assim como a assistência social, assim como o enfermeiro, assim como o engenheiro. Então, tudo anda em parceria, né? Eu tenho esse olhar com a tecnologia, tudo em parceria. Você não acha, e eu não sei se você tem alguma proposta pensando nisso, que falta ao Estado ajudar o cara que está começando? Você deu o seu próprio exemplo. Ah, eu estou na faculdade, mas aí para arrumar um estágio eu preciso ter experiência, mas se eu nunca trabalhei, como é que eu vou ter experiência? É. Aí você fica cansado de procurar emprego que não arruma, aí você tenta abrir uma empresa. Aí quando você vai abrir uma empresa, você já toma 30% na cabeça. Será que não falta um apoio governamental para quem está começando? Eu acredito que falta, e falta também um apoio no tocante o quê? Você pode ser o que você quiser, se você conseguir alguém que vai te apoiar. E o Estado, ele tem esse papel, né? Porque é o desenvolvimento do cidadão. Então, por exemplo, o CRAS ali está oferecendo curso. Curso de panificação, vou dar um exemplo. Curso de panificação. Eu faço parte de associações e nós temos lá a oficina de panificação também. O terceiro setor entra, vai nessa vertente também. Terceiro setor, Uhum. o Estado. Então, curso de panificação. O jovem fez a panificação lá, aprendeu a fazer o pão. Ele fez um pão lá, que agora aquele fermento, nem sei o nome lá, que ele mexe assim, coisa. Nossa, achei lindo aquilo ali. Fez um pão, uma massa, pão incrível. Vai na padaria, ah, não tem experiência. Ah, não tem experiência. Tá, vou abrir aqui. Como que eu vou gerir o meu negócio? Por onde eu começo? Capacitação para o empresário que está começando, para o jovem que está iniciando. Começou essa capacitação. Tá, e agora? Comecei. Vou abrir um CNPJ que agora eu vou ser empresário. Você abriu lá, você fez sua MEI. Nossa, precisava de um contador. Nem sabia que tinha que ter um contador. Aí você vai ver seu CPF, você tá lá com uma dívida que você não pagou. Calma, vamos respirar. Qual que é o próximo passo? Talvez tenha um programa, um incentivo, olha, é assim que você vai caminhar para você iniciar o seu pequeno negócio. Deu certo? Agora você anda com as suas próprias pernas, você consegue. Não deu? Então, peraí, onde que a gente errou? Acho que o governo tem que ter, né? É necessário uma política pública voltada para isso. E eu falo muito do jovem, que é a juventude hoje que está sofrendo nisso. Hoje é a juventude que não vai aposentar, por exemplo. As pessoas não sabem o que é contribuir para a Previdência Social. Quantos jovens você conhece que contribuem? Nenhum. Poucos. Ou você, tem carteira assinada lá, eu contribuo. Se não, mas nem vou, né? E aí é uma geração que vem sem esse olhar. E acredito que é uma brecha aí do Estado, na verdade. Um olhar para a juventude. Um olhar para o jovem que está começando agora a carreira. Eu estava lendo um artigo falando sobre a demora agora do jovem de comprar o primeiro negócio. Acredito que você, né, como da área dos números, né, eu digo, deve entender um pouco mais. O jovem hoje, para ele adquirir a casa própria, tá uma média muito maior do que antes. Mas por quê? O Sim. salário tá mais baixo,
o imposto tá mais alto, o terreno tá mais alto, aí subiu o preço do cimento. Ah, comprei o terreno e agora como que constrói? Né? Então falta esse olhar para a juventude. Falta, mas isso que você está falando, eu acredito que você tem. Quando você fala que não vai se aposentar, são diversos fatores. Por exemplo, você tem uma taxa de natalidade cada vez menor, Tá invertido. então o Brasil está se tornando um país de idosos. Só que, assim, o pessoal fala, ah, a Previdência vai quebrar. Óbvio que vai, porque você tinha 50 pessoas pagando aposentadoria de, sei lá, de 30. Hoje você tem 30 pessoas pagando aposentadoria de 50. Aí a gente já tem um grave problema que passa pela falta, pela queda na taxa de natalidade, que é um problema. É, Tanto que a China está buscando reverter esse problema. Está incentivando as mulheres a voltarem a ter filhos lá na China, até porque eles foram ultrapassados pela Índia recentemente. E quando você fala, ah, isso é bobagem. Não, não é não bobagem. é de forma alguma. Você tem um país com uma grande população, é muito importante. Economia, etc, etc, etc. E aí você comentou também essa coisa do crescimento. Cara, é fundamental você ajudar também o jovem, porque ele é o futuro, mas as pessoas que já estão no mercado, eu vejo que falta esse apoio ainda. Tenta tomar um crédito, por exemplo, no BNDES. É dificílimo. E aí você vai cair no mercado tradicional, que hoje a gente tem aí uma taxa de juros em 14,25% ao mês. Quando você faz a conta, no ano, isso se torna impagável. É. E aí, como você toma um crédito, sendo que do outro lado o consumo está cada vez mais apertado? As pessoas estão recebendo cada vez menos e a carga tributária está corroendo cada vez mais o salário dessas pessoas. Aí você vai ter a sensação de que as coisas aumentam. É. E eu estava vendo também que o nosso país vem enfrentando o maior década, parece, de endividamento. Sim, 80 milhões de pessoas Inadimplentes, né? serazadas É um absurdo e isso. 6 milhões de CNPJs E aí, qual que serazados. é o olhar do governo para isso? Ah, vou aumentar ainda mais, porque como tem maior taxa de dividendos. Não, gente. Por que que essa pessoa se endividou? O que que aconteceu? Então, eu entendo isso, só que aí você tem. Assim, não vamos nem falar mais do governo. Sim, O que que acontece? Aí você tem um problema no mercado também. Porque assim, imagina, você está devendo, sei lá, 10k negativa, te serazaram. Só que aí você vai procurar emprego em algumas empresas. Aí quando o cara chega lá que ele olha teu CPF, olha, a Isabela deve 10k. é. Ah, não vou contratar ela porque ela tá devendo. Aí você fala, poxa, E agora? só que assim, eu estou devendo porque eu estou desempregada. Exato. Se eu não estivesse desempregada, eu já teria pago essa dívida. Entende? Eu acho que falta. E aí não seria talvez só na empresa, mas assim, um olhar meio que social de Isso. todo mundo. Sabe, chega, "Ô, Isabela, ó, eu vi aqui que você está devendo 10k no Serasa, eu vou pagar para você, sei lá, 5k por mês, então eu vou te dar um ano para você resolver esse problema. Se você não resolver, eu te mando embora. Isso. Acabou. Mas é falta de compaixão. Eu entendo que é a falta de compaixão. É o que eu volto lá atrás, quando eu falei daquele jeitinho, de dar um jeitinho, né? Poxa, tá acontecendo isso? Vamos entender o porquê? Quantos desempregados a gente tem no município? Por quê? Ah, deu o curso. Então, voltando para o Estado. O Estado forneceu a capacitação. A pessoa é capacitada para trabalhar. Tem vaga em aberto. O que está acontecendo que não preenche essa vaga? Ah, é porque a gente abre vaga, a pessoa não quer ir. Mas aí você põe uma vaga lá, que a pessoa vai ter que pegar 2 ônibus, 2 transportes, vai trabalhar lá o dia inteiro, 1 hora de almoço, tô dando um exemplo. Para o final do mês não vai receber nenhum salário mínimo. Vou pagar R$ 800 porque você não tem experiência, que é o que está acontecendo. Aí a pessoa, nossa, a conta não fecha no final do mês. Aí vai aumentando a dívida, né? Vai aumentando. Um olhar de compaixão. É que agora Sim. é tudo muito. É muito robótico, né? Por que que eu vou olhar para você se eu posso contratar uma pessoa que ela não está endividada? Vou contratar essa aqui, que não tem experiência, mas essa Sim. aceitou os R$ 800, né? Você falou uma coisa que eu achei interessante.
Dentro desses R$ 800, a gente tem um problema grande também, e aí eu não sei qual que é a sua proposta enquanto parlamentar. Hoje, quando você contrata um cara, vamos supor, ele custa R$ 1.600 Uhum. para você. Perdão, você paga para ele É, 1.600. Só que para você, ele vai custar aproximadamente isso mesmo. É o dobro, 3,5. né? Exato. Você não acha que é uma injustiça Total. com todo mundo, com o empresário e com o trabalhador? Por quê? Aí voltando, falando de mim, eu escrevi um livrinho, que aí eu falo sobre isso. Você não acha que de repente, você pode discordar também, essa diferença de R$ 1.900 não dava para ser dividida entre os Com três? certeza. Totalmente. E eu digo mais ainda, se você andar ali nos municípios do interior paulista, o tanto de prédio com placa de aluga-se é incrível, Essa empresa está crescendo bastante. tá? É incrível. Sabe por quê? Um imóvel no centro de Santa Bárbara, R$ 3.000. Aí eu vou ter uma loja de roupa, por exemplo. Tudo certinho lá, né? Legalizado, né? Com a papelada, documentação, contabilidade, tudo certo, alvará de funcionamento. Vou ter lá 2 funcionárias, que eu preciso de uma pro período da manhã e uma pro período da tarde. Uhum. Aí você vai pagar 3.000 de aluguel para você ter a sala. Aí, vou pagar um salário mínimo aqui para cada funcionário. Vamos supor, vou pagar 1.500 para cada funcionário. 3.000 de funcionário. Só que não é 3.000 de funcionário, que vai ser 6.000 total. Aí você paga 3 de aluguel e 6 de funcionário. Aí você tem que Já comprar estamos falando de mercadoria, 9. porque você tá pagando o fornecedor. Você comprou a peça, agora você tem que pagar pro seu fornecedor. Uhum. Aí você deve lá, vamos pôr R$ 1.000, né? Vamos fechar em 10.000. Só que sua loja vendeu 11. Sua loja vendeu 8 esse mês. Vai tirar da onde? Então, não Fecha. tira, não fecha. E aí, o que que eu penso? Se você divide essa carga Eu tributária, concordo esse custo, absolutamente. entre três, sabe? Dá uma isenção para o empresário, paga teu imposto, Isso. obviamente, mas você repassa direto, e aí o cara, em vez de ganhar, sei lá, 1.600, paga para ele É, 2.300. Poxa, 2.300, você quer... Meu, é loucura, mas assim, precisa organizar a ideia. é, Mas assim, esses 2.300, ele volta para a economia, ele volta como impostos, ele exato. volta como tudo. E aí, as empresas alugas-se que estão crescendo muito, elas vão começar a fechar. É. É uma brincadeira do aluga-se. Não é? Sim, sim. Começa a diminuir. Você vai ter uma nova alocação de pessoas no mercado de trabalho, porque você vai precisar de uma nova Isso. funcionária na tua padaria, um novo cara na tua loja de roupa. Só que não, você fica nessa política e você acha que não vale de repente pensar numa É que aí você também começa no fiscal, né? Porque aí você tem que gastar menos enquanto É. Estado para ter uma economia, para sobrar, para poder abrir mão de um recurso que talvez viria, mas que vai voltar. Mas sabe que é uma conta bacana? Porque assim, a pessoa que ganha 2.300, ela não tá guardando 80%, ela não guarda 100% do salário no banco. Que o medo é esse, não, mas se eu pagar mais, a pessoa vai juntar mais, não vai ter dinheiro rodando no comércio. Imagina. Mas é que o cara que ganha dois e Você acha que ele, trezentos, ele ele não guarda 2.000? Não. Esse dinheiro volta, que ele vai fazer compra, ele vai gastar no mercado, ele vai comprar uma roupa, ele vai pagar a parcela do celular. Vai, Sim. vai girando a economia. Talvez, é uma ideia aí, né? Fazer escalas. Então, por exemplo, empresas que o faturamento está aqui mensal 10.000. Não tem como essa empresa pagar 11.000 de imposto. Então, a empresa, vamos supor, quem se enquadra aqui na linha A, o imposto é de tantos por Ah, cento. você fala em mudar a alíquota tributária? Talvez, não sei se eu tô falando aqui no achismo, né? Talvez seria uma ideia da gente conseguir melhorar o pequeno empreendedor. É o pequeno empreendedor aqui, né? Que Sim. nem aquele exemplo, esse exemplo da loja. A dona da loja, ela é uma pequena empreendedora, ela tem uma loja. Ela deve estar no MEI. É uma MEI que tem um funcionário, se enquadra perfeitamente. Ela não ganha 1.000.000, não fatura 1.000.000, o faturamento dela é ali 99.000, né? Você acha que ela tem que pagar né? Então, o MEI eu também acredito que você precisa dar uma. Tem que ter uma elasticidade no MEI. Porque assim, o cara que fatura, sei lá, 300 mil por mês, você acha que ele é um grande empresário? Imagina. Não é.
Aí você põe o cara no MEI a ter, sei lá, 86 mil. Se você pegar 86 mil por 12, vai dar uns 8 mil por É, mês. Não, dá menos, dá 7 alguma coisa. Poxa, qual a empresa que fatura 7 mil por mês? Não existe. é. Aí, se ele Mas parece que agora faturou, teve uma mudança, né? Vai ter vai, mas uma eu não sei como mudança aí. ficou. Agora, você pega o cara, mesmo o cara que fatura 100k por ano, ele ainda é É pequeno. pequeno, é pequeno. Só que aí, se o cara fatura, sei lá, 100k por ano, você já joga ele no Simples Nacional. É, Só que aí, quando ele entra no Simples, aí ele entra numa outra carga tributária que é é altíssima isso. para ele. Aí imagina, você tá aqui, ó, 100 mil por ano. Você acha que você vai conseguir pagar a alíquota do Não Simples? consegue, não dá conta. E até porque tem que ver, janeiro vendeu mais, né? Março fechou em vermelho. Só que a pessoa vai ter que tirar, não sei de onde, vai ter que repor esse dinheiro para pagar lá no final. Porque ela faturou lá os 100 mil, né? No final Uhum. do ano teve os 100 mil. E aí? Isso foi os 100 mil como? Então, é uma matemática feita assim, aí o pequeno não cresce, aí o grande também fica sufocado, porque quando você fala assim, o empresário grande é um cara maldito. Não, ele não é. Não, Porque assim, ele precisa de ter consumo para que a empresa dele isso. continue girando. Concorda? Concordo totalmente. E é uma questão de que eu vou me entrando assim, mas é uma questão que precisa muito ser analisada. Não Uhum. sei, analisada não, revisada seria o termo correto, né? Uma revisão. Porque é triste o que acontece, eu digo ali na minha região mesmo, é triste o que acontece com o comércio. É triste, não tem como, gente. Geração de renda cai, o mercado não gira, porque como você vai pôr um funcionário? Você não coloca. Aí a pessoa fala, vamos substituir por máquinas. Tudo bem, a máquina não tem salário, só que, por outro lado, você não tem comércio, Não tem comércio. porque o cara desempregado não consome. É uma roda gigante, né? E aí também, e tem outra questão ainda que entra aqui, né? Empresa, eu não sei ao certo como funciona, mas, por exemplo, a empresa, ela tem funcionários aqui, mas ela não tem sede aqui, então ela não paga o tributo total aqui, ela vai pagar pelo funcionário. Eu mesmo tenho um amigo que ele mora aqui, ele trabalha no México. Ele mora aqui, tudo o serviço que ele desenvolve lá do TI, do negócio dele, é tudo no México. A empresa tá lá no México, ele tá aqui. Ele ganha Uhum, como se estivesse trabalhando aqui também. Porque para a empresa é mais barato. Muito mais barato. Que com uhum. $1, em vez de eu pagar um funcionário que eu pagaria aqui, eu vou pagar três. Né? Aí você tá entrando, tem isso, só que aí você tem um outro ponto, né, que é a desregulamentação do trabalho, que aí a galera vai pro MEI, É. e aí é um Não, que agora eu problema. sou PJ, né? É esse termo, né? Então, você é PJ, só que assim, você não paga a sua aposentadoria, você tem uma série de Que eu percalços. ouvi isso, tá, meu amigo? Não, que agora eu não sou mais CLT. Eu trabalho agora nessa empresa lá no meio, eu não sou mais CLT. Eu sou PJ. Mas você tem horário pra entrar? Tem. Você tem. Onde que tá, né? Mas enfim, é um tema que eu não. Eu assim, é óbvio que se alguém falar para mim, vou te pagar tanto no PJ, eu aceito. Mas se eu tiver duas propostas iguais, mesmo salário, PJ ou CLT, caio na CLT. Porque quando você olha no final do dia, aí olhando como empregado, Sim. você acaba ganhando mais, porque assim, aí você vai ter o teu VR, Isso. vai ter, cara lá, o médico, assistência médica, vai ter uma série de coisinhas que no PJ se tira do seu bolso. Tira do bolso. E assim, eu fiz estágio em um escritório que é assistente. Na verdade, é um direito infortunístico, né? É Direito o quê? infortunístico, Que né? O isso? doutor, ele deu essa denominação. Ele é. Vamos falar do auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é uma indenização mensal paga pelo INSS, não é uma aposentadoria. Você vai receber, é vitalício, mas ele não é cumulativo. Então, ou você recebe, entrando já, né, em outro tema, ou você recebe a aposentadoria ou você recebe o auxílio acidente. Você pode escolher.
E aí, essa questão do PJ, eu me vi muitos casos. Então, a pessoa sofreu, não é acidente de trabalho, é uma perda é redução da capacidade. O motoboy, ele precisa desse movimento para pilotar a moto, certo? Uhum. Quebrou aqui a tíbia, né? Quebrou aqui, ele não faz mais esse movimento. A mão dele, Faltei na aula de biologia. ele não faz. Agora ele só faz isso aqui, ele não consegue ter esse movimento, né? Movimento de pinça. Ou então a pessoa que trabalha ali apertando o botão o dia inteiro, perdeu a ponta do dedo. Ela tem o dedo, mas ela não Uhum. consegue mais fazer o movimento Uhum. de pinça. Aí você se pega com uma pessoa que estava trabalhando numa empresa, que 50% é CLT, 50% é MEI, né? O PJ. Aí a pessoa, não, eu fui porque eu ia ser PJ, não sei o quê, aí sofreu esse acidente, né? Rodou. Não pode mais fazer isso aqui. Eu tenho direito? Não. Mas por quê? Eu contribuí na Previdência, mas você não era funcionário. E não é trabalhista, não é um acidente de trabalho. Você tem a CAT. Mas não é, por exemplo, culpa da empresa. Não é a empresa que vai responder. É uma redução da capacidade. Tantos casos desse que você não tem noção. E aí você fala para a pessoa, olha, não tem o que fazer. A pessoa não aposenta porque a mão mexe, né? A mão mexe, então não vai aposentar. Mas aí eu só sei ser motoboy. Eu fui motoboy 20 anos, eu sou 30 anos da minha vida. Como que ela vai se readequar em outro ambiente de trabalho? Difícil. E aí ela era PJ, ela não tem direito. Assim, também não vou generalizar, são casos e casos, mas nesse mais generalista aqui, a pessoa não recebe nem. E esse benefício, ele é 50% do valor de benefício. Então, vamos supor, você ia receber R$ 1.000. Você vai receber R$ 500 todo mês. Nesse auxílio acidente, por exemplo, sabe? Então, eu acho que tem muita coisa a ser repensada aí, que é aquela falsa ilusão. Não, eu sou o PJ, né? Que daí entra nisso aqui. Eu vou ser PJ porque eu não quero pagar isso aqui. Mas aí você tem que entrar às 9. Se eu não entrar às 9, meu patrão me troca por outro. Mas você não é PJ? Ah, é. É uma nova forma de contratar o cara gastando menos. Muito menos, né? E aí é uma brecha que o pessoal achou pra, em vez de pagar os 1.600, pagar, né? Os 3.500, pagar os 1.600. Sim. E, assim, partindo para o final, o que você está pensando agora, caso seja eleita? Quais são suas propostas para a tua região? Como é que você vê tudo isso? Bom, eu penso que a região metropolitana de Campinas, apesar de ser uma região desenvolvida, tecnológica, nós temos o agro, nós temos a tecnologia, nós temos água, ainda falta um olhar mais adentro, né? Um olhar ali, quais são as melhorias? Por exemplo, o município de Paulínia. É uma cidade da arrecadação altíssima, uma das mais ricas do nosso país e do nosso estado. Ah, ali vai ter o SUS ali vai ter o mesmo problema do SUS, por exemplo, de Santa Bárbara? Não. Mas aí tem uma questão. Se você sair de Paulínia, quer ir para Cosmópolis, que é do lado, tem um Eu já ouvi pedágio. falar dessa cidade. Acho que eu já fui em Cosmópolis. Tem um pedágio ali. Você não pode fazer o retorno. Para você fazer o retorno, você tem que ir, passar o pedágio, aí você faz o retorno e você volta. Olha aí um problema. Cadê o olhar ali do Estado, né? Tô dando como uma sugestão. Uhum. Então, eu venho com esse olhar mais profundo para o nosso interior paulista. Um olhar de representatividade, trazendo também o olhar da juventude. E eu falo, apesar de ser jovem, eu entendo que é necessário darmos oportunidade para o jovem mostrar também que tem um. Opa, peraí, se a gente fosse por esse caminho, né? Por um outro caminho. Eu sou mulher, eu sou jovem, eu sou estudante, eu sei das dificuldades e eu também quero ter uma escutativa, eu quero representar, que é a função de um deputado estadual, é representar a sociedade, é ter uma conversa com os prefeitos, ter conversa com os vereadores, com o governador. É necessário ter esse diálogo, essa teia, né? Um ajuda o outro. Poxa, onde que eu posso te ajudar aqui? Ah, é nisso? Não, vamos caminhar, vamos tentar. O que a população está pedindo? É a voz do povo, é a voz da população. Então, eu quero ter esse olhar com a população, um olhar sim voltado ao SUS, Sistema Único de Saúde, ao Sistema Único de Assistência Social. Outra coisa, saúde pública, virou pauta política. Ah, mas você está usando? Mas eu estou falando, gente, fila cross. O candidato que chegar aqui na sua frente e falar, eu vou zerar a fila cross, é mentira. É mentira, eu venho estudado muito, são no mínimo 16 anos
16 anos para você conseguir reduzir a fila cross. Mas então o que que pode fazer? Dá para a gente melhorar. Investimento na tecnologia, conversa com as empresas. E aí, vamos começar a caminhar? O que está faltando aqui para esse sistema funcionar? Ah, é melhorias no hospital. Tem a verba para melhoria no hospital, né? Tem a verba para melhoria na infraestrutura. Então, eu quero ter esse diálogo, tenho força de vontade de conversar, de ir. Então, vou lá para Tupi Paulista, vou aqui para Santos, vou em São Paulo, eu quero andar o estado de São Paulo, representando a população. É uma vontade, é um desejo meu isso. Entendi. Educação também, né? Educação, em especial a educação. Porque é a partir da educação que a gente cria valores e também conhecimento de saber que os nossos direitos estão sendo cessados, estão sendo violados. Eu falo muito da Constituição Federal, porque a Constituição é uma carta aberta para nós, são os nossos direitos ali. A gente tem o direito de ir e vir, mas não tem ônibus, não tem mobilidade urbana. A gente tem o direito à saúde, mas você chega no hospital, é o caso da Dori, foi 3 vezes, não conseguiu agendar uma consulta. Tá faltando o que ali? Tem o médico, tem a estrutura do postinho. Tá faltando o quê? Conversa. Mas a população é uma pessoa, ela, a Dora, por exemplo, é uma pessoa que não sabe chegar, vou fazer uma ouvidoria. É necessário conversa com a população. E eu quero ter esse diálogo, essa proximidade com o povo. Entendi. Enfim. Não, bacana. Eu acho que é interessante ter esse olhar meio que mais social, né, que você tem. Não Sim, só tecnicista, mas um escutativa, um olhar social voltado para o capital humano. Porque, na verdade, o que você tem falado aqui é basicamente capital humano. sim, eu falo que eu começo na política aos 5 anos, porque a minha mãe é assistente social. E eu sempre acompanhei em atividades, em ações. Aos 15 anos, eu sou uma das fundadoras de um coletivo de mulheres em Santa Bárbara do Oeste, faço parte de associações. Faz o que o coletivo? Nós somos um coletivo de mulheres negras, Carolina Maria de Jesus em Santa Bárbara do Oeste. Nós trabalhamos a cultura negra, a dignidade da mulher, a reinclusão, né, da mulher no mercado de trabalho. Aí nós temos o instituto, a associação, sindicato também. Sou da Igreja Batista. Então sempre tive esse trabalho social, mas ainda estando também na igreja, a gente vê por um outro lado também, né? Então, a partir disso, eu entendo que é necessário uma escutativa ali, uma proximidade com as pessoas, porque os políticos esqueceram disso, né? Eu quero o seu voto, depois acabou. Tá, onde que você tá? Onde? Porque dói. Só quem vive na pele, dói. Só quem tá lá, minha tia, 5 anos na fila esperando uma cirurgia, gente. Isso dói, a pessoa não consegue trabalhar. Vai falar que é normal? Uhum. Não é para ser normal. Então, nós precisamos sim de políticos que trabalhem isso. Porque existe o SUS, existe a cirurgia, por que que não anda? Por que que não funciona? Então, eu venho representando as pessoas, eu escolhi isso para minha vida porque muito cedo, quando criança, eu vi que a partir da política que eu conseguiria ver mudanças. E eu quero mudar o mundo, eu tenho esse desejo, eu quero mudar o nosso país, e eu quero começar pelo nosso estado, se assim Deus permitir. Com certeza ele já está permitindo. Amém. Enfim. E, por fim, queria que você deixasse uma última mensagem para os nossos telespectadores. Inicialmente, eu quero te agradecer pela oportunidade. Prazer estar aqui conversando. Gostei muito aqui do nosso bate-papo. E eu agradeço também você que assistiu até aqui, me conhecendo um pouco mais, né? Volto a falar, sou Isabela Gouveia, sou candidata a deputada estadual pelo Democracia Cristã, pelo Estado de São Paulo. Sou da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Me acompanhe nas redes sociais, se você gostou de mim. Conheça um pouco mais sobre a minha trajetória. Eu falo, além de ser muito jovem, eu tenho uma bagagem muito grande. Não comecei, decidi ontem que eu quero. Não. Iniciei muito cedo. Tenho uma história a contar para vocês aí. Me acompanhem, me conheçam mais um pouquinho. Eu tenho certeza que eu vou tirar um sorrisinho de você aí. Você vai gostar de uma proposta minha, um olhar voltado às mulheres, à comunidade. Gente, é necessário voltarmos a falar de política. Política é muito próxima, é a nossa vida, é o transporte que a gente anda, é a saúde que a gente usa. Me acompanhem. O que precisar também, estou à disposição. Podem me mandar mensagem. Estou aberta para a gente dialogar, conversar, ter esse bate-papo aqui também, muito próximo de você. Muito obrigada por ter me ouvido. E me acompanhe aqui, tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
Eu que fico muito grato pela sua presença, foi um papo muito envolvente, muito acolhedor. Espero que você volte aqui eleita e, independente de qualquer coisa, que volte mais vezes para falar do seu trabalho, da sua região e de tudo aquilo que você tem feito em prol do nosso estado. Obrigado, Isabela. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam ao longo dessa jornada. Abraços, até o próximo programa.